Duas coisas me chamaram a atenção também, além desses números, né, que são bons para o governo e essa recuperação que é importante num momento como esse. Tem toda uma conjuntura ali, teve BRICS, então tudo isso assim vem como talvez um respiro, né, depois de bastante desafio. Mas tem dois pontos ali que me chamam a atenção, que eu acho que o governo obviamente está muito ligado nisso, porque esse estudo mostra que as mulheres estão desaprovando mais que os homens. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E a outra coisa é porque os entrevistados de baixa renda também, que são historicamente uma base de apoio muito importante, né, do presidente Lula, também estão apresentando um nível maior de rejeição, em comparação com antes, né? Aqui falando, a desaprovação ainda chega maior, a 58%. Isso já vinha acontecendo, continua acontecendo. Isso é muito perigoso. Entre os que recebem até R$2.000, chega a 58% e 56,1% entre os que ganham até R$3.000. Então, isso eu acho que é um ponto que chama atenção ali. Daí a importância assim, sem limite da aprovação da isenção até 5 mil. Isso. Quem ganha até 5 mil vai sentir uma diferença tão grande no bolso, sabe? E na verdade, pega até quem ganha 7, proporcionalmente de 5 para 7 também vai ter o efeito. Essa bandeira é importantíssima para o governo. E esse debate, né, de mostrar, olha, quem está contra qualquer ideia de benefício para as classes populares, para quem ganha menos, é essa turma de banqueiro defendida pelo Congresso. Era um debate que a gente não tinha. O governo deixava tudo isso passar, não fazia nenhum enfrentamento, acreditando que ainda podia ganhar alguma eleição na Câmara e no Senado. Quando viu agora com o IOF que não dá, que os caras estavam dispostos a sangrar, que é o verbo que eles usam, que o Ciro Nogueira usou na Faria Lima, quando viram, opa, temos que acordar. E eu acho que essa campanha toda, né, desses vídeos feitos com inteligência artificial, que já vinha comendo solta na internet, agora com o incremento da campanha que o ICL lançou, é muito importante reforçar isso, porque o Congresso, não o Congresso em si, né, o Centrão, né, os que defendem a camada mais rica da população, eles sentiram o golpe. E eles têm que continuar sentindo para que esse projeto que está para ser apresentado, o relatório, né, Arthur Lira é o relator, está para apresentar o relatório a qualquer momento, que ele realmente contemple o que o governo quer, não só a isenção, que vai ser a parte mais fácil, porque está todo mundo com medo das urnas, mas também que a diferença de arrecadação que o governo vai ter, o que ele vai perder, venha de quem ganha mais de 50 Senão também mil. Não tem como, né? São os dois braços dessa proposta, né? Senão você vai tirar da onde? Também? Eles vão querer, em princípio, queriam fazer o governo cortar gasto. Claro. Para poder. Agora, depois dessa campanha toda, e se a população continuar em cima, vai ficar mais difícil. E deu uma personalizada no Hugo Mota, né? Muito mais, por exemplo, do que no Davi Alcolumbre. Teve aquela. Você falou dos vídeos de inteligência artificial. Na minha cabeça, automaticamente veio aquele Hugo Nem Se Importa. Isso. Né? O do jantar com os empresários, que é um vídeo assim que também viralizou. Então, ele mesmo está preocupado com essa história, né? Porque a imagem dele, o Chico falou, né? Quer dizer, o eleitorado dele é um eleitorado que vota no presidente Lula. É o eleitorado da Paraíba, né? Pessoas comuns, o pobre ali, o trabalhador, né? Que está no dia a dia, no sofrimento para ganhar a vida lá em Patos, na região dele, lá no sertão da Paraíba, que está dando o voto dele para receber uma facada, porque dá o voto a ele e ele vai lá querendo cortar BCP, querendo cortar a Bolsa Família, querendo cortar qualquer benefício. Conta de luz. Conta de luz. Aumentando a conta de luz. Então, esse voto que vem lá do sertão da Paraíba, ele é traído de uma maneira covarde, imoral. Então, eu sou lá José Pereira da Silva, lá de Patos, eu voto aqui no Hugo Mota para ele melhorar a minha vida. Ele pega uma passagem à nossa custa lá em Brasília, vem para Faria Lima, despacha com os banqueiros e vota contra essa gente. Não dá, né? Querendo cortar qualquer benefício social para o eleitor de lá. Eu acho que é hora de acordar, né? E logo de cara, né, Chico? Acabou de assumir a presidência da Câmara. Pois é, logo de cara. Você pegasse a agenda do Hugo Mota, agora pode ter dado feito uma mudançazinha na agenda, mas era só banco, BTG, XP, todas aquelas siglas da Faria Lima, encontro com o Dória, jantar na casa do João Dória,
encontro com a Esfera, que é outro grupo parecido com o do João Dória, que faz encontro de empresários. Ele só conversava com essa gente. Para quê? Para virar o grande advogado de bets, bilionários, e o terceiro B, bancos. Já que você falou de bets, eu posso ir para E também a gente está falando de Centrão, no fim das contas, tudo né? é Centrão. Então, tem uma reportagem da revista Piauí que, gente, assim, tão importante essa reportagem, porque traz novos detalhes sobre a ligação do Ciro Nogueira, o presidente do PP, com o empresário Fernando Oliveira Lima. Então, eu acho, assim, fundamental a gente ressaltar, né, trazer os destaques dessa reportagem aqui, porque o Fernandinho OIG, que é como ele é conhecido, na verdade, esse empresário, ele nega, mas ele é apontado como o dono da empresa do jogo do Tigrinho. Então, esse empresário, olha só, ele teria comprado 3 apartamentos em Teresina, da empresa que tem o Ciro Nogueira como sócio. Aí você já começa ali a perceber as ligações. Rolo, né? Também, o Fernandinho OIG também repassou R$625 mil entre dezembro de 2023 e setembro de 2024 ao Vitor Linhares de Paiva. Quem é esse Vitor Linhares de Paiva? Ex-assessor do Ciro Nogueira, mais uma ligação. E aqueles documentos também, a gente já falou a respeito do papel do Ciro Nogueira na CPI das bets, a Elô acompanhou muito de perto e vai poder falar para a gente a respeito disso, mas também é uma parte ali da reportagem da Piauí que ela trata dos documentos que não entraram no relatório final dessa CPI, né? A senadora Soraya Tronic, que também teve um papel importante nessa CPI e afastou o Ciro Nogueira, no fim das contas, né, da CPI, disse que não colocou a íntegra desse documento porque ela estava sofrendo muitas ameaças. Elô conversou muitas vezes com a Soraya, né, Elô? E aí tem os relatórios financeiros mostrando que o patrimônio do empresário, Fernandinho OIG, saltou de R$36 milhões em 2022. Anotem aí esse número. 36 milhões em 2022 para R$143 milhões em 2023. Um crescimento de 300% em um ano. Incrível, né? Tinha que dar uma aula de como conseguir um crescimento desse. Não, é uma loucura. Tem uma história que ele comprou uma sala comercial aqui em São Paulo por 3 milhões e 700. Só que ela valia no mercado 450 mil. Olha só. E aí, 3 meses depois, essa sala foi vendida para uma empresa dele mesmo por 7 milhões. O que acontece quando a pessoa fica trocando dinheiro de um lugar para o outro e muito mais... Isso é lavagem de dinheiro na cara. Então, esse cara, assim, tem toda uma história muito complicada com dinheiro. Ciro Nogueira tem ligações óbvias com ele, como você acabou de relatar. E eu acrescentaria o seguinte... A Soraya Tronic foi quem propôs essa CPI e ela conseguiu ser a relatora da CPI. Teve que brigar muito para ser relatora. E sabe quem que tentou muito ser o presidente dessa CPI? O próprio. O Ciro Nogueira. Ele queria ser o presidente da CPI e ela conseguiu evitar isso, então ele acabou sendo afastado. Mas e o Fernandinho OIG foi um dos ouvidos na CPI. Foi, né? ouvido a primeira vez como convidado, aí quando ela recebeu informações mais concretas a respeito das transações financeiras dele, ela chamou ele novamente como investigado. E aí o Ciro Nogueira tentou dar toda a cobertura para ele, mas ainda assim ele não compareceu à CPI. Então, eu presenciei o nervosismo da senadora Soraya Tronic, que passou momentos de tremedeira. Ela estava apavorada, ela passou a usar segurança, carro blindado, porque a situação era muito delicada e ela não conseguiu colocar na CPI tudo que ela descobriu. Ela teve que fazer coisas assim direto do gabinete dela, sem ser de dentro da CPI. Porque o presidente da CPI sabotou a CPI de tudo quanto é jeito. Não, foi os caras fazendo negócio lá, né? O senador comprando apartamento do outro e... Então, o resultado dessa CPI é um escárnio, né, Lô? É um escárnio, porque ela não pôde colocar na CPI o que precisava colocar, e o relatório dela não foi aceito por 3 votos a 2, sei lá, uma diferença de 1 voto ou 2. Não foi aceito o relatório dela. Entendeu? Apesar de todo o trabalho que ela conseguiu fazer contra tudo, no final, verdade seja dita, ela só tinha um senador do lado dela, que é um senador que a gente critica por N motivos, que é o senador Girão.
mas que ficou, nesse caso específico, ele faz um trabalho contra as bets muito sério, né, muito intenso, e foi o único que ficou do lado dela, no fim das contas. O Eloy Aziz, que no começo também foi um crítico bem ferrenho dessa também. Sumiu, né? É. Sumiu, ele não aparecia na CPI. Porque no começo, né, ele fez Aliás, um vídeo, lembra? ninguém dava quórum. Eles não conseguiam aprovar requerimentos, Não nada, porque interessava não tinha ninguém. quórum. Não interessava a ninguém. O lobby das bets é gigante, assim, tem deputado, senador patrocinado por bets. E é dinheiro, não é brincadeira. Hoje mesmo a própria Piauí dá a notícia de que o Darwin, lembra do Darwin, famoso Darwin, do outro escândalo lá do Gustavo Lima, e daquela outra celebridade que eu esqueci o nome, com D. Deolane do Gustavo uma Lima. Influenciadora, né? Que é o escândalo ali que começa na Paraíba, em Campina Grande, depois pula para o Recife, que envolve Vai de Bet e outra bet lá do Recife. Um dos donos de bets lá, o Darwin, um nome inesquecível, Darwin. Inesquecível e Darwin coitado Filho, do Darwin, né? A Piauí dá agora que ele comprou o iate do Luciano Huck. Por aqueles dinheiros que a gente nunca vai ver na vida, né? Mas essa turma... Aí, na hora da lavagem, é assim, é avião para cá, compra um avião aqui, eu compro um avião, depois eu recompro e ninguém sabe de quem é o dono mais. Vai lavando a grana, né? E vai lavando. Esportes da Sorte, a outra bet, né? Esporte da Sorte, exatamente. Era Vai de Bet, Esporte da Sorte. Então, essa gente vai lavando assim, né? É avião para cá, é avião para lá, é mansão para cá, mansão para lá, iate, é nessa linha. E o dinheiro vai passeando para sumir, né? Para lavar. Exato. E ninguém vai, assim, fazer uma grande luta contra as bets, porque pegue a programação das nossas emissoras. Pega a própria Globo, agora tem uma bet, MGM, que vem lá de Las Vegas, que tem propaganda ali, feita com a voz de Luciano Huck, com todo mundo. Então, é uma esculhambação. Enquanto isso, Quem vai combater tem gente isso? se suicidando, Sim. tem famílias destroçadas, Com tem gente dívidas. vendendo a casa da mãe. Eu entrei na manicure outro dia, ela estava me contando, a filha da vizinha vendeu a casa dela para pagar prejuízo de bet. Então, Digno assim, de novela, assim, né? Não, e são pessoas e é vida real, humildes, isso. é uma loucura. Aí você pega, eles patrocinam a programação inteira, de várias emissoras no Brasil, e rádio, e tudo, e portal. Estamos na mão de quem? Mas tudo bem, né, Chico? Se colocar um aviso ali, ó, cuidado Vai com a funcionar sua muito. saúde mental, né? Que eles querem dizer que não, só deixar um aviso que só deixar um é aviso super que resolve. responsável. Se né? divide com responsabilidade, né? Isso, Acabe com sua vida com Com responsabilidade. responsabilidade, exatamente. É uma... Em alguns casos até de suicídio. Sim, vários, sabe? Chico, vários. Eu conversei com a irmã de uma moça que se suicidou. É muito triste. Sabe quanto essa gente Desesperada. paga? Você trouxe no site do CL, né? Foi. Exato. Essa gente paga a menor taxa do mundo inteiro aqui no Brasil, apenas 12%. 12% de imposto, o Haddad está tentando jogar para 18%, e essa gente não emprega ninguém. Não. É só computador, é meia dúzia de emprego. Eu acho que não Sabe? precisa nem taxar, devia proibir, porque você taxa, você fica dependente Sim, daquele já. dinheiro Não, também, né? eu digo, a taxação já era para... Mas é ridículo, tinha que ser 40, 50. Quando foi implantada no governo Temer, depois passar pelo Bolsonaro também sem pagar nada, a festa ficou sem eles darem um centavo. Loucura. Agora ainda deixa esses 12% aí, mas não dá. Por mim, fechava. É ridículo, absurdo. Elô, vou te liberar, minha querida, Vai, então por vou embora. hoje. Pô, Só Elô. fazer isso, eu vou Ah, não, embora. mas a gente gostou muito da formação volto. presencial. Outro dia eu volto. A gente vai te segurar em São Paulo, Não, vai poder voltar para Brasília. o chat aqui também, explosão de alegria com Agora vamos dar boas-vindas ao Rodrigo Viana, né? Agora vem o homem. Substituição. Tô aqui quietinho Dois no meu craques. canto, só ouvindo. Vem, Rodrigo. Vem Tá aqui. aqui Vou. só Tava doido ouvindo pra aqui, tá entrar no valendo. papo também. Bom programa. Valeu. Mas Tchau, conversa pessoal. boa é gostoso de ouvir também. Tchau.